Olá, estou aqui eu de volta. Ontem eu finalizei o vídeo falando que você tem que ser egoísta, colocar você no centro das atenções, no sentido de olhar para você, se desprender de tudo que existe em sua volta no sentido de ligação, onde se você prestar atenção, esse movimento está te trazendo, esse lugar, esse estado que você se encontra nesse momento, que é de dor e sofrimento de alguma coisa. Você nem sabe o que é, uma tristeza, uma angústia, não saber lidar com a vida como você precisa lidar, né? Traz todo um processo de medo, de insegurança. Tudo isso porque você não está no centro do universo, no seu centro, na sua essência. Você está ali, você está físico, né? Mas por natural você está dedicando boa parte do seu tempo. Vamos dizer aí que hoje uma pessoa que não tem essa compreensão, ela dedica 99% do seu tempo para cuidar da vida do outro. Vida do outro, vida do trabalho, vida do relacionamento do marido, vida dos filhos, vida dos parentes, tocando a vida de todo mundo. Mas a sua, em exceção, você não tem tempo, não é verdade? Quantas pessoas eu falo, dou alguma, né, alguém vem perguntar para mim alguma coisa e falo, olha, eu faço isso. E a pessoa olha para mim e fala assim, eu não tenho tempo, Poliana, para fazer isso. E aí eu não fico debatendo com ninguém, eu aprendi nessa minha caminhada que as pessoas, elas não querem fazer o que precisa ser feito. Elas querem continuar na vida que ela acredita que tá tudo bem, né? Então tá tudo certo. Por isso que eu estou aqui colocando vídeos. Para mim, eu tô me sentindo super confortável, porque eu sempre tive pessoas que chegam até a mim perguntando coisas, e aí eu dou dicas, dou, né, um caminho ali para a pessoa diante daquele movimento que ela tá experimentando. E eu vejo que as pessoas, elas não querem colocar a mão na massa. Elas acham que o resultado de algum tipo de desejo que ela quer para a vida dela vai vir assim, um passe de mágica. E não é assim que acontece. Existe um desejo, existe um processo, e nesse processo você vai encontrar vários, né, vários tipos de desafios para que você continue persistindo até você realizar aquele desejo. Então não é simples, não é fácil. Eu sempre vou falar que a vida não é fácil, mas pode ser simples se você acreditar em você e confiar no seu processo. Eu vou aqui citar um exemplo de algo que aconteceu comigo, e nesse sentido eu falo para vocês prestar atenção no que vocês estão fazendo com você. Há 4 anos, mais ou menos atrás, né, eu sempre fui muito uma pessoa voltada para o corpo, mas o meu corpo nunca foi do jeito que eu gostaria que ele fosse, tá? Meu corpo tinha muita gordura, gorduras localizadas. Eu nunca fui gorda. Meu estado de gorda mesmo, que eu me lembro, foi na adolescência, onde na adolescência eu fiz uma loucura, emagreci e depois daí eu não engordei mais, no sentido de ficar muito gorda, né? Mas eu sempre tive gorduras localizadas no meu corpo, nas minhas pernas, assim, na parte do abdômen, todo o corpo tinha gordura localizada. Aquilo me incomodava muito, sempre me incomodou, mas eu vivia com aquilo, incomodada, mas aceitava, né? Aí há 4 anos atrás eu comecei a olhar para isso de forma focada. Poxa, quero colocar roupas mais justas, roupas que quando eu coloco eu não fico olhando essas gorduras localizadas. Quero sentir confortável em colocar uma roupa de ginástica, onde eu posso colocar uma blusa curta e mostrar o meu abdômen sem nenhum problema. Então todo esse movimento eu queria muito que isso acontecesse, era um desejo. E aí eu comecei a focar nisso. Coloquei um foco direcionado nisso. Comecei a me olhar mais no espelho, porque muitas pessoas não conseguem se olhar no espelho por esse motivo, por não querer ver a verdade na sua frente. A verdade é, meu corpo está inflamado, meu corpo está obeso, meu corpo está feio para mim, tá? Eu posso falar isso, eu sempre vou falar isso por mim, tá?
naquele olhar, naquele movimento, eu olhei para o meu corpo e via meu corpo todos os dias. Me despia, tá? Nesse movimento aí de 4 anos atrás, eu tava fazendo um curso onde eu olhei para isso com um olhar mais focado. Falei, poxa, posso melhorar. Então eu acreditei em mim, coloquei esse foco e fui destinada. Comecei a ir para academia com mais frequência, via as resistências que acontecia para ir fazer essa academia. Eu via que o meu corpo não queria ir, tinha um movimento de ficar, né, no conforto que ele estava acostumado. E eu queria muito isso. Então eu obrigava o meu corpo a fazer o que eu desejava. E é um processo muito forte. Porque como eu falo para vocês, a gente está acostumado a fazer coisas que é cômodo. Mas quando você olha realmente a sua realidade e fala, poxa, eu tenho que fazer isso, você traz essa obrigação para você, não tem nada que faça você desistir. E aí eu fui nesse caminhar. E nesse caminhar, aconteceu várias coisas no caminho, no processo, para que hoje eu olho para o meu corpo e falo assim, bom, hoje eu estou satisfeita quando eu olho para o meu corpo. Muito satisfeita, nesse sentido. Esse processo levou 4 anos, tá? Então assim, não foi ontem, não vai ser amanhã e não vai ser depois. Vai ser um processo e vai depender de você. No meu caso, foi 4 anos. Porque realmente eu tenho algum tipo, né? Eu tenho, como você, algumas resistências, alguns confortos que, para que eu abandone esses confortos, a vontade tem que ser muito maior do que o conforto. Então, assim, eu acho que todo ser humano faz isso. Quando ele se sente na obrigação de fazer algo com aquela coisa, com aquele foco, ele consegue. Se não tem aquela perseverança, quer dizer que o foco dentro de você não está tão forte assim. Então, os 4 anos levou para quê? Eu frequentasse a academia todos os dias, fazendo o exercício não só físico, no sentido de musculação, mas também de aeróbico, onde eu fazia movimento de muita carga, né, de corrida no meu corpo. Aprendi a correr nesses 4 anos, hoje a corrida faz parte de mim, adoro correr. Então, eu tive de fazer esse movimento de atrair esse processo para mim. E aí, nesse caminhar também, o que aconteceu? A minha alimentação. Eu comecei a olhar para minha alimentação. Eu via que, por eu estar focando muito na academia, fazendo todo esse movimento aeróbico, todo esse movimento de carga, de peso, eu olhava para minha alimentação. Quando eu olhei para minha alimentação, eu vi que a minha alimentação era extremamente desastrosa para o meu objetivo. Comia muito açúcar, né, no sentido de açúcar refinado, aquele cafezinho com açúcar, tudo era açúcar para mim. E aí eu comecei a olhar para isso. Quando eu comecei a olhar para isso, eu vi que eu podia abrir mão do açúcar. Foi o primeiro passo. O segundo passo foi abrir mão da carne. Hoje eu não como carne, tá? Ai, Poliana, mas como assim? Calma, vai dar tempo ainda de eu falar. Cortei o açúcar, cortei a carne, e aí comecei a cortar o leite, aí cortei o queijo. Todo esse movimento de 4 anos, não foi ontem, né? E aí, há 1 ano atrás, eu comecei a olhar por carboidrato, né? Carboidrato, que são as farinhas brancas, traz inchaço pro meu corpo, tá? Isso é uma observação para mim. E eu falei, poxa, então eu posso secar mais, no sentido de deixar meu corpo bem enxuto de gordura. E nesse movimento todo, academia, fazendo tudo que eu tinha que fazer, não perdendo o foco, com aquele desejo de usar roupas que para mim fazia sentido. Nesse movimento eu emagreci rápido, foi rápido o movimento, foi 1 ano e pouco, eu já tinha o corpo que eu desejava. Aí você tem o processo de manter esse corpo, porque se você não manter esse corpo, ele volta novamente a ser o que ele era antes. Então, eu não parei nenhum momento, todo esse período, na minha alimentação, nos meus exercícios, fui fazer aula de dança, fui fazer várias coisas, várias terapias que envolviam o corpo para liberar memórias emocionais. No nosso corpo tem memórias emocionais. Todo esse movimento por um só desejo, emagrecer.
Só que quando eu pensei em emagrecer, eu não pensei que nesse caminhar, nesse processo, eu ia enfrentar tantos desafios. E é por isso que eu falo para você, quando você deseja algo, quando você quer algo, foca e você consegue. Não é fácil? Não é fácil. Quem que tá falando que é fácil? A minha fala, né? A minha fala aqui. Eu tenho uma amiga que fala assim, Poliana, você faz uma cara tão simples. E não é simples. Eu falei, não é simples. Mas por você compreender que não é simples, você vai ficar chateado. Você vai achar graça daquilo. E quanto mais você ganha presentes, porque você está, né, caminhando, respeitando o seu processo, desejando e persistindo, você vai ganhar recompensas. E essas recompensas é maravilhosas, porque faz com que você continue a caminhar nesse objetivo. Então, para finalizar a parte do meu corpo, hoje a minha alimentação é 100% vegana. 100% vegana. Por quê? Porque para mim faz sentido. A alimentação trouxe para mim mais oxigênio mental, sentimentos, sabe aquela ansiedade de querer comer? Tudo isso é alimentação. O açúcar é vício. O açúcar tem pesquisas, se vocês quiserem se aprofundar sobre isso e entender mais sobre a alimentação, porque também é uma forma de você compreender e você trazer para você consciência e essa consciência te impedir para você comer um doce. Porque quando você não tem a consciência, você come vários doces sem nenhum tipo de preconceito. Quando você descobre que o doce é algo que prejudica a sua vida, não só o seu corpo, mas a sua mente, as suas emoções, você para e você faz uma reflexão. Será que vale a pena eu comer esse doce? O que eu vou ganhar com isso? Ansiedade, tristeza, eu vou ganhar peso, tudo isso. Ainda tem mais coisa, né? Mas eu vou citar essas três informações. E aí você começa a ter consciência na sua alimentação, ter consciência no seu modo corporal. E todo esse movimento, tá? Eu tô falando da parte física. A parte dentro de você também vai estar sendo movimentada, vai estar sendo expulsa memórias, informações, tá? Que você vai enfrentar nesse percurso. Eu não falei isso, mas tem. Quando você fala assim, quer emagrecer, você vai perceber que dentro de você tem traumas que vai precisar ser visto. E aí, um terapeuta vai te ajudar muito nesse processo. Porque geralmente quando você está se escondendo por detrás de uma gordura, tem tanta coisa por detrás disso, gente. Tanta coisa que você não faz ideia. Não faz ideia. E aí quando você encara esse desafio, você não esquece. Você vai mexer com um movimento que não vai ser simples. Mas se você persistir, você vai chegar para você tudo o que você precisa experimentar para liberar curas, tá? Tenho certeza disso. Pode ir por mim. Nesse movimento aí desses 4 anos, eu encontrei dentro de mim essa fortaleza e eu entendi que eu não caminhei sozinho. Quando eu falo que quando você deseja algo e você persiste naquilo, a espiritualidade, né, te ajuda a você se conectar com pessoas, com informações que vai te ajudar no seu percurso. Então não desista, né? O vídeo ficou comprido, vou finalizar. Amanhã eu continuo nesse movimento falando sobre você ser o centro da atenção. Tem muito mais, tá? Eu dei um exemplo meu para vocês compreender que se você está conectado comigo, quer dizer que dentro de você tem um anseio, tem um desejo e que você deseja muito aquilo. E que de alguma forma essa fala chegou para você para falar assim, você consegue, não desista. Vai vir desafios na sua vida, mas você não está sozinho. Você vai estar blindado com algo muito mais profundo que nem você sabe o que é, mas que vai te dar coragem para você continuar caminhando no seu caminho. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Eu sou aqui um ser de nada, onde eu experimento a minha vida com essas resistências e faço análise comigo mesmo, acreditando e vendo tudo que está acontecendo. E quando eu não consigo olhar de forma precisa a minha vida, eu fico em meditação naquele movimento até que
algo vem dentro de mim e se conecte com aquela informação que eu preciso entender. Então tudo vai vir de você para você mesmo, mas para você chegar nesse espaço de você se conectar com você, você precisa mesmo fazer um movimento externo de cuidar de você de forma única, egoísta, tá bom? Até amanhã e espero que vocês peguem assim uma gota dessa informação que foi dita aqui. Tchau e até mais.